que vai chegar, que vai assistir essa live. Hoje o tema é quente. O tema hoje é forte. Deixa eu compartilhar aqui. O tema hoje vai ser fortíssimo. O tema hoje é Jesus dando o seu sermão mais... A sua repreensão mais severa está nesse sermão. Jesus é o sermão contra a religiosidade dos fariseus. Praticamente o capítulo inteiro. Bom dia, Marli. Tudo bem? Praticamente o capítulo inteiro vai ser Jesus repreendendo a religiosidade dos escribas e fariseus. Jesus censura. E esse assunto aqui é muito quente. Já tô. E nós vamos começar já orando. Esse assunto aqui, acho que vai merecer talvez umas 3 lives aqui. Vamos chegando aí, enquanto compartilha. Bom dia, Débora. Então vamos orar. Mateus, o quê? 23. 3. Senhor Deus, nessa manhã nós te agradecemos por mais um dia, Senhor. Da tua santa presença, para aprender da tua palavra. Esse assunto tão importante, a religiosidade que não agrada aos teus olhos. Nós não queremos ser religiosos assim. Precisamos hoje da tua inspiração, da tua graça, para compreender a tua vontade para a nossa vida. Oramos que o Senhor abençoe o nosso dia, Em nome de Jesus. o nosso resto de semana. Estamos quase entrando no fim de semana. Obrigado por mais uma semana de trabalho. Auxilia, Senhor, fortalece quem está passando por qualquer luta ou dificuldade. Nos fortalece, Senhor, para que a nossa fé nunca desanime, que o nosso coração esteja sempre pleno e fortalecido no Senhor. Enche-nos do teu Espírito, Senhor. Enche-nos do teu amor. Enche-nos da tua graça. Nessa manhã, Senhor, revela-te a nós. Fala conosco. Ministra o nosso coração. Nos inspira hoje. A mim, pastora Tatiane, coloca as tuas palavras em nossa boca. E fala conosco. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus censura Hoje ele tá com pressa. os escribas e os fariseus. Peraí. Esse é o título de Mateus 23, praticamente inteiro é isso. Jesus censura
ou Jesus repreende o estilo de vida, o estilo de fé, o estilo de religiosidade Bom dia, que Janete. eles praticavam. Bom dia, Solange. Abre aí. Pega sua caneta. Diz assim, no partir do versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Ponto. Aqui é o Bom dia, Regiane Ah, Lima. minha amiga. Bom dia, Regiane, lá do Mato Grosso. Olha só. Do Goiás. Sei lá, Goiás. onde que ela tá. Bom, aqui tá esse sermão todo vai ser Jesus entrando a fundo, Jesus repreendendo severamente, ponto por ponto, da vida religiosa dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. E Jesus ele não vai apenas repreender, censurar, mas ele vai descrever cada aspecto da vida que eles viviam, que era condenada por Deus. Nova Chavantina. Mato Grosso. E a primeira coisa que Jesus chega a dizer, fala assim, olha, os escribas, os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés, mas façam tudo, observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não sejam como eles, não imitem suas obras, porque o que eles falam, Eles não fazem. eles não fazem. Esse é o ponto que Jesus mais reprova. E é por isso que Jesus vai chamá-los de hipócritas. Hipócritas. Quando é que nós nos tornamos hipócritas? Quando nós começamos a ter discurso e falar de coisas que na prática nós não fazemos. O que pode ser isso? Na verdade, ele vai descrever aqui ao longo do texto, mas ele está dizendo que os fariseus cobravam dos outros aquilo que eles mesmos não faziam. A hipocrisia, ela é o abismo entre o que se diz e o que se faz. Eu acho que a classe política, dizem as pessoas que a classe política, especialmente no Brasil, são hipócritas. Quando você tem um discurso que não é alinhado com o que você faz ou você é hipócrita. Então, se eu ficar falando de amor e não amar, se eu ficar falando de oração e não orar, se eu ficar falando de jejum e não jejuar, se eu ficar falando qualquer coisa que eu fale, mas que eu não faça, aos olhos de Jesus, isso era o que Jesus mais repudiava. E ele começa o discurso por aqui, tocando. Outro aspecto importante, pastor, sobre a vida do fariseu. O fariseu tinha discurso correto. Por isso que Jesus falou assim, tudo que ele vos disserem, observem e façam. Então Jesus não disse que eles estavam errados no que eles ensinavam, mas ele disse, não sejam as suas obras como as dele. Não sejam vocês como eles. Você pode ter o que, por exemplo, podemos estar numa igreja que a teologia da igreja é boa. E sabe o que quer dizer que a teologia de uma igreja é boa? Tem nomes mais técnicos para isso. Ortodoxia da igreja perfeita. Então a ortodoxia prega salvação, prega contra o pecado, prega santidade, ensina. E o ensino está correto. E o ensino está 100%. E ainda assim essa igreja pode estar muito reprovada aos olhos de Deus. Porque não conta só a ortodoxia, só o que se prega. Conta para Deus as obras, uma coisa, um nome técnico, um nome difícil aqui, tá? Ortopraxia, que é o conjunto de crenças que te leva a praticá-las. Então, se você é ortodoxo, ou seja, você tem muita doutrina, você sabe muito da Bíblia, muito da verdade, como os fariseus sabiam muito da lei,
Mas a sua ortopraxia, ou seja, a prática, o que você faz, o que você pratica, do que você crê, se você souber muito e praticar pouco, você está sendo um fariseu também. De certa forma, lá na frente nós vamos ler, fala que isso nos torna mais responsáveis diante de Deus, o fato de você saber muito. Porque existem pessoas que não sabem nada e a Bíblia diz que Deus leva nos tempos da ignorância. Mas a partir do momento que a gente sabe, nós nos tornamos mais indesculpáveis diante de Deus. A partir do versículo 4, você vai ver ele descrever, Jesus descrever como eram os fariseus. E aqui no capítulo 23 está o capítulo mais duro, o discurso mais duro de Jesus em toda a Bíblia. Ele diz assim: os fariseus atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras com o intuito de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas da sua veste. O que é filactéria? Filactério era pedaços da lei que eles colocavam muito eles amarravam, escreviam a lei em papiro e amarravam a lei nas suas vestes. Era uma forma de dizer assim, tá vendo? Olha o exterior, eu carrego a lei pendurada no meu corpo. Eu amo a lei. Eu amo a lei de Deus, eu carrego a lei pendurada no meu corpo. Por quê? O texto vai dizer o contexto, né? Os fariseus valorizavam muito a vida exterior. No início do 5, fazem tudo para serem vistos pelos homens. Eles valorizavam muito a vida exterior, ou seja, tinha que olhar do lado de fora, eles eram irrepreensíveis. Do lado de fora... Ninguém tinha que falar nada deles. Do lado de fora, quem olhasse um fariseu falava, meu Deus, esse aí é demais. Esse é top. Olha a roupa dele, carrega a lei pendurada na roupa. Se olhasse para a roupa de um fariseu, você falava, meu Deus, esse aí... Aquele ali é homem de Deus. Esse aí anda com Deus. Não é? Mas Jesus disse que a intenção deles era uma. Deixa eu só finalizar a hipocrisia. Assim, cada versículo desse aqui dá para ficar lá 2 horas. Cada versículo desse aqui tem fonte de conhecimento extremamente relevante sobre o que Deus detesta, do que Deus não se agrada. Pastor, mas por que é importante a gente observar com atenção aqui? Tem fariseu hoje em dia na igreja? É possível ser cristão e ser fariseu? Eu tenho que tomar cuidado para eu mesma não ser farisaica. Eu mesma, né? Eu falei que cristianismo a gente olha primeiro para dentro da gente. Então, o fariseu não é só o político que está lá em cima, não é só o pastor que está no altar, não é só a missionária, né? A gente tem que olhar para ali, para a base, é o começo, é cada um de nós. Esse discurso é muito para nós também. Se Jesus detesta muito isso aqui, ele está descrevendo o que ele mais reprovava nos fariseus. É possível que sejamos... Qualquer um de nós caia nesses erros. Caia nesses erros. E existem cristãos assim, fariseus, cristãos hipócritas, cristãos que são assim, valorizam o exterior, que não são misericordiosos. Olha só como... Um fariseu, além de valorizar demais o exterior, além de ter um discurso que ele não pratica, além de colocar um peso enorme sobre as pessoas e ele mesmo não pratica aquele tanto de peso que ele coloca sobre os outros. Além de todas essas coisas aqui, o fariseu é como se você quiser ter uma relação com Deus e não ter amor para ninguém. É você ser religioso e não amar. O fariseu, Jesus dizia, vocês têm que aprender que eu quero misericórdia e não sacrifício. Já lemos isso. O fariseu, ele era aquela pessoa que ele queria obedecer os preceitos mais minuciosos da lei de Deus, mas eles não se importavam em ter compaixão. Eles não tinham compaixão, eles não tinham misericórdia. Então, como é que eu sei? Você fala assim, pastor, como é que eu sei que eu estou sendo um fariseu ou não? É tentar se relacionar com Deus sem exercer amor, sem exercer misericórdia para com ninguém. Nós lemos ontem os 2 mandamentos, amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Então você fala, mas não faz. O fariseu ele quer vigiar só a relação dele com Deus e a relação dele com os homens
Não, e ele quer cuidar da relação dos outros, né? Ele cuida da relação dos outros, mas da dele mesmo ele não O cuida. fariseu exercia vigilância sobre a Mas vida olha aqui, ó, alheia. pra gente não se Ah, tornar... olha lá, Loreni tá lá, paz. Conseguiu hoje entrar, hein? Ah, Que que bênção, bênção. Loreni, graças Então, a assim, só pra Deus. gente não ficar muito repetitivo, porque o próprio texto vai falar e descrever como eram os fariseus. Jesus disse lá no versículo 6, continuando: eles amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças e o serem chamados pelos homens de rabi. Rabi, o que é rabi? Significa? Mestre. Mestre. Então eles queriam os primeiros lugares, eles queriam visibilidade, eles queriam ser honrados, chamados de mestres. A Bíblia diz que eles queriam ser vistos pelos homens. Então, repare o seguinte, pastora. O fariseu, ele está se vestindo, é para Deus ver? Não. Ele está se vestindo para os outros verem. Os fariseus, eles estão... Lá a gente já leu em Mateus 5 sobre a oração. Quando eles oravam, diz a Bíblia... Oravam para todo mundo ver. Eles oravam, levantavam as vozes nas praças. Era para ser visto por Deus? Não. Eles queriam ser vistos pelos homens. Pelos homens. Quando jejuavam também, a gente leu lá nos capítulos anteriores, diz a Bíblia que eles jejuavam para ser vistos por Deus. Pelos homens. Eles faziam o que no jejum? Lembra que Jesus falava? Diz que você tem que jejuar e lavar seu rosto, né? Para não parecer aos homens que você jejua. Mas eles não, eles ficavam pálidos, ficava aquele pessoal com o rosto abatido, para que todo mundo visse e falasse: ah, você está jejuando, nossa. Eles queriam ser vistos. Eles queriam ser vistos. Nos capítulos anteriores, Jesus disse que os fariseus procuravam os primeiros lugares da sinagoga, as primeiras cadeiras, os primeiros bancos. Os fariseus, eles querem ser vistos por Deus, ou eles querem ser vistos pelos homens? Pelos homens. Todas as obras de um fariseu é para ser visto pelos homens. O jejum, a oração, tudo que ele faz é para ser visto pelos homens. E nós, para não sermos um fariseu, temos que procurar ser vistos por Deus. Fazer as obras para ser vistos por Deus. Orar para ser visto por Deus. Eu posso entrar no meu quarto, fechar a porta sozinho, falar com Deus. Eu não preciso ficar orando e tipo, vou filmar aqui que eu tô orando, né? Não que eventualmente um pastor ou ministro, né, não faça isso. Até porque se ele, no tempo que a gente está, agora, na época da pandemia, nunca se usou tanto as mídias sociais, né, para se fazer uma reunião de oração. Então, eu posso estar aqui gravando todas as manhãs, 6 horas da manhã, com o intuito de aparecer, ou eu posso realmente estar usando a mídia para ajudar você que quer ler a Bíblia, né? Então, assim, o intuito, o seu objetivo, o que você faz, Deus sonda isso, Deus pesa isso. A nossa alma, Aguinaldo, ela já tem essa coisa do querer ser reconhecido. Todo mundo, tá? Para todo mundo. Então, é muito comum a gente fazer algo e lá no fundinho a gente querer ser reconhecido. Claro. É muito comum. Até porque é gostoso quando alguém chega e valoriza seu trabalho, honra seu trabalho. Mas na obra de Deus, Jesus está falando assim: sejam discretos. Ninguém precisa saber de tudo que você faz e por que você faz. Apenas faça, apenas sirva a Deus, apenas ame ao próximo. Então não existe essa necessidade de ser visto pelos homens, como os fariseus faziam. Jesus criticou muito isso. Olha só, Jesus é Mateus 6, versículo 5. Quando orarem, não sejam como os hipócritas. Esse não ser como os hipócritas, ele está falando quem estava nessa hipocrisia? Eram os fariseus. Os hipócritas, eles gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Seu pai que te vê em secreto lhe dará a recompensa. Que coisa! É isso. E, pastora, se esses homens eram hipócritas porque eles tinham um discurso, mas não tinham a prática, o que devemos fazer para não nos tornarmos um hipócrita? Tem que viver o que diz. Tem que viver o que diz. E sabe o que eu tenho para mim, pastora? Se eu não consigo praticar uma coisa,
eu não estou apto a ensinar. Então, por exemplo, se eu começar a falar de coisas e são assuntos, por exemplo, falar de oração. Se eu não oro, eu falo, tá, vou pular isso aqui hoje. Isso aqui eu não vou falar, porque eu não tenho autoridade para falar de oração se eu não oro. Outra coisa, jejum. Se eu não vivo jejuando, eu penso, meu Deus, vou pregar sobre jejum. Não, esse aqui eu vou pular esse assunto aqui agora. Porque se eu quiser falar de jejum e no fundo eu não jejuo, eu não tô, eu tô como se eu estivesse falando algo da qual eu não vivo. Então, é melhor evitar falar, evitar fazer discurso do qual eu mesmo não pratico. Você já viu? Mas assim, mas eu quero deixar uma coisa clara, né? Muitas das coisas que Jesus repreendeu e falou aqui, desde que a gente começou a ler ali o livro de Mateus, muitas vezes a gente já incorreu em alguma delas. Ou pode ser que nós estejamos num estado da nossa vida que nós estamos aqui, talvez na hipocrisia. Porque é exatamente isso que a palavra vem. Ela vem para nos refinar, para nos limpar, nos purificar. Então, eu não quero que você fique triste, eu não quero que eu ou ele fique triste, ou seja, a quem essa palavra chegar, né? Se você estiver incorrendo em algum desses erros, fique triste a ponto de desistir. Porque a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz que Deus corrige a quem ama e açoita a quem tem por filho. Então, toda vez que vem a correção do Senhor, não é para que você entristeça para desistir, mas é que você se entristeça para mudar. Né? A palavra vai dizer isso. Esse quebrantamento vem para a mudança, não para a desistência. Você está citando Paulo, se sois contristados segundo Deus, para o vosso arrependimento sois contristados, né? Uhum. Que às vezes a palavra vem na gente assim, dá uma tristezinha assim no coração. Aí você fala assim, nem adianta então, né? Que tudo que eu estou fazendo, do que adianta? Para que serviu? O Espírito Santo jamais vai fazer isso para te desestimular. A palavra que vem do trono, muitas vezes ela é dura, porque o Senhor quer o nosso aperfeiçoamento, o nosso arrependimento, a nossa mudança. Mas ela para a mudança, não para a desistência. Ela é para arrependimento, não para a desistência. Exatamente. O Espírito Santo ele vai estar sempre dizendo assim, ó, melhora nisso, mas às vezes pode dar um pouquinho de tristeza, mas nada assim, o Espírito Santo jamais ele vai te desestimular. O Espírito Santo ele vai sempre chegar a você e dizer, melhora aqui, melhora aqui. Pra gente ser bem sincero, quem que nunca foi hipócrita? Quem que nunca às vezes cobrou do outro aquilo que não fez? Não é verdade? Isso já aconteceu comigo e eu tenho que vigiar meu coração todos os dias para não continuar acontecendo, você tá entendendo? E você também. Então, se eu olho e digo assim, então o que adiantou, né? Já estou na igreja há tanto tempo e olha lá, acabei cobrando do fulano, do ciclano, acabei fazendo isso. Não, a palavra é para purificar, para te refinar. Então, se hoje você está aqui de manhã ouvindo essa palavra, não se entristeça se você tem errado assim, mas saiba, a hipocrisia é algo que Jesus condena muito. E ele falou muito duro contra a hipocrisia. E o Senhor manda a gente vigiar para que a gente não seja hipócrita. Então, a intenção é que a nossa vida esteja em conformidade com as nossas palavras. Exatamente. Vamos continuar lendo aqui? Depois você passa a referência aí. Aí ele está falando assim, os fariseus gostam de ser chamados de mestres, autoridades, né? E aí ele diz, no versículo 8, vós, porém, não sejais chamados rabi, porque só existe um mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. Então, entre vocês estão querendo disputar para ver quem é o mais destacado, o que tem mais conhecimento, o que é mais apto para ensino, mas ele está dizendo, ninguém chame de mestre, porque só existe um mestre, e esse mestre é Cristo, e vós todos sois irmãos uns dos outros. E a ninguém na terra também chamem de meu pai, vosso pai, porque existe um só, o vosso pai, e ele está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Ah, que coisa, né?
Que palavra! Os fariseus gostavam de se exaltar a si mesmos. Eles gostavam de se sentir, no fundo, superior aos outros. É por isso que eles gostavam de ser chamados de mestres, ser chamados de pais. Jesus está dizendo, olha, não chame mestre a ninguém, um só é o vosso mestre, é Deus. E vocês, entre vocês, são irmãos. Não chame pai a ninguém, um só é o vosso pai, que é Deus. Então, chame de irmão. Olha que coisa linda. Baseado nisso aqui, ele diz assim, ó, Jesus fala assim, vocês aqui têm Deus acima e entre vocês todos são irmãos. São irmãos. Não tem necessidade de um querer ser maior que o outro. Todos são irmãos. Às vezes eu gosto de visitar, pastora, vestido assim discretamente, pessoas, para as pessoas se sentirem à vontade. Me chama pastor Aguinaldo, mas se quiser me chamar de irmão. A gente nunca ligou muito para isso, não. Os fariseus, eles querem ser chamados de mestre. Eles gostam do título. Título. Eles gostam do título porque o título dá a ele uma posição, entendeu? Ele está aqui acima, os outros estão aqui embaixo. Mas ele é missionário, ele é o apóstolo, né? Não que eu tenha encrenca com quem seja chamado assim, mas contra, existe, né? Aquela pessoa que ela tem necessidade, ela precisa ser chamada desse jeito, senão ela se sente até ofendida. E Jesus fala, entre vocês são irmãos. Até eu recebo o título de pastor, ou Deus me leva a uma posição apóstolo, seja o que for, mas aqui dentro de mim, não é para eu me sentir maior do que ninguém. Ou você, se um dia se tornar pastor, pastora, missionário, o que quer que seja, que Deus te eleve a uma posição, né, ministerial, é para servir. Nós já fomos consagrados missionários, pastores, e muitas pessoas às vezes conversam com a gente, amigos, né, pessoas conhecidas. Um dia chama de irmão, outro dia chama de missionário, porque conheceu numa fase da nossa vida que nós estávamos fazendo uma missão. Outro dia chama de pastor. E aí pergunta, como você quer que eu te chame? Eu falei, irmão, do jeito que você quiser, como você se sentir melhor, entendeu? Para mim, não conta. Até porque ele sempre fala, né? Chamado, ministério em Deus não é o que você diz que tem. É o que as pessoas reconhecem que você tem. Então tem muito pastor por aí que tem o título, mas você vê, aquele cara não é pastor. Ele não tem jeito de pastor, ele não se comporta como pastor, ele não trata as pessoas como pastor, mas ele diz que é. Então não é o que ele diz de si mesmo, é o que as pessoas reconhecem do céu e da vida dele, disse, esse aqui é. Mesmo que ele não tenha o título, mas ele faz o que um pastor faz. E o que vai dizer que ele é um pastor? O que ele vai dizer? Habilidades, né? Sim. Habilidades. Ele realmente pastoreia. Você vai ver perceptível uma unção do céu na vida dele. Ele tem uma graça para pregar a palavra, tem uma graça para ensinar, tem uma graça para orar. Entendeu? Nós lemos aqui uns capítulos atrás que a mãe de Tiago e João falou assim, quando você estiver lá, que meu filho se assente à tua direita, à tua esquerda. E aí Jesus vai falar de novo o que ele disse aqui no versículo 11, né? Quem quiser, assim não será assim entre vocês, essa busca pelo destaque, pela visibilidade, pela honra. Antes, cada um sirva os outros, onde quem quiser ser o maior vai ser servo. Você já passou por essa passagem? Não? Passamos, nós já lemos isso aqui. Bom, a Lorene disse algo importante, ela diz, verdade, pastora, eu acabei saindo da igreja onde fiquei 10 anos e parei por não aceitar muitas coisas erradas, né? E aí ela disse, dali para frente meu coração endureceu, e meu coração é tudo isso que vocês estão falando, é a mais pura verdade. Você percebe, se você entrar numa igreja que é tudo isso aqui, né? Tipo, a pessoa tem um discurso, fala de amor, fala de santidade, aí no fundo é um pastor, sei lá, adúltero, vamos supor, né? Mas prega contra o adultério. Prega contra o adultério, e aí ele acaba sendo um adúltero. Ou mentiroso, já pensou? Um pastor mentiroso, gente? Hipócrita. Um crente mentiroso? Tem pastores assim, padre, seja o que for, no universo religioso? Com certeza. Tem, e nós já estamos ouvindo... E os escândalos estão aí, né? Nós já ouvimos muitas histórias. O que acontece com a pessoa que está com esse povo e descobre uma coisa dessa? Ela fica o quê? Decepcionada, desiludida, desamparada. Desilude de igreja, pensa que não existe líderes assim, verdadeiros, autênticos de Deus. Mas existem os verdadeiros, viu?
Tá cheio de falsos por aí, Aqui, ó, tá escrito mas aqui, os ó, verdadeiros a existem. partir do 13, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois vocês fecham aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixar entrar o que estão entrando. Quer dizer, o cara Ele tá falando isso mesmo. é o líder religioso que ele mesmo não entra. Só que além dele não entrar, ele O escândalo consegue... dele, A vida dele escandaliza de uma forma que aqueles que estavam entrando, atrapalha quem estava entrando a olha aí, entrar. é o que você falou aí, Lorenia, seu coração acaba ficando de um jeito que você se afasta, não apenas da igreja, que é o ambiente religioso, mas se afasta também de Deus. Uma coisa triste, essa semana, né? As notícias estão públicas, estão aí e infelizmente não tem como não comentar, não falar. Um pastor que era famosíssimo, pastora. Conhecido, né? Milhares de seguidores no Facebook. No fundo, pastor, ele era um imoral, explorava, aliciava as mulheres, né? Ele era muito popular, ele era muito dito ungido. Mestre. Muito ungido, porque ele era muito, como se diz, eloquente, muito carismático, né? E multidões queriam ver ele pregar. No fundo, pastora, ele assediava mulheres da igreja, assediava, queria explorar, queria tirar vantagem da posição dele. Por dentro estava podre, estava corrompido. E aí saiu uma matéria, não sei se você chegou a ler essa matéria. Sei, já li tantas que, olha, É agora, tão tô decepcionante. falando, não tem nem 3 semanas, eu acho isso. De uma dessas vítimas que foi assediada por ele. E sabe o que dizia na matéria? Teve um jornal, tudo. Ele foi, acho que foi preso já, esse pastor, né? Graças a Deus ele foi preso. Mas uma das vítimas que sofreu assédio, ela disse assim: eu amava Jesus, eu amava a igreja, mas depois do que eu sofri, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja. Quer dizer, o trauma foi tão grande daquele escândalo que ela disse: eu não quero mais ir em nenhuma outra igreja. É o exemplo claro do versículo 13. Os hipócritas não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Olha isso. Atrapalha, não é? Olha, a Regiane escreveu: meu esposo não é evangélico. E eu sempre conseguia levá-lo à igreja, mas depois de uma decepção que ele teve vendo o pastor fazer algo errado, ele nunca mais quis me acompanhar. Você está vendo a seriedade que é? A seriedade que é. É importante escolher uma igreja que tenha um pastor correto, pastora? É importante isso? Mas é mais importante, eu vou até dizer assim, pode parecer, sei lá, esquisito, mas eu vou dizer. É mais importante nós sermos os cristãos corretos. Porque se você não tem conhecimento do que Jesus ensinou, gente, a gente está lendo Mateus, a gente só está vendo ensinamento de Jesus. Claro, muito claro, não tem nada difícil de entender aqui. Então a gente está vendo os ensinamentos de Jesus. Se nós formos os cristãos corretos, a gente consegue, ou então pelo menos entendendo o principal do evangelho, a gente consegue discernir o comportamento de um líder. Por que eu digo assim, é importante escolher um pastor, um líder, né? Porque muitas vezes a pessoa olha por fora e por fora ele está aprovado, como os fariseus, só que a gente não tem condições de medir as intenções e o oculto, o que está por detrás do que a gente vê. Não tem condição. Então, aos nossos olhos, ele vai estar aprovado. E muita gente vai dizer: não, pastor, eu fui congregar naquela igreja porque o pastor me pareceu um homem sério. Sim. Só que quando veio o escândalo, ela se decepcionou. Então, é mais assim, ó. A gente precisa cuidar da nossa vida e cuidar do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque vai haver momentos da nossa caminhada que nós vamos ter certo discernimento só por causa do Espírito Santo. Esse assunto é melindroso, tá? Nós não estamos falando de qualquer pastor aqui. Nós estamos falando de pastores que são hipócritas, visivelmente hipócritas. Vamos falar explicitamente para não deixar dúvida, tá? É pastor, por exemplo, sabidamente que o cara é um imoral, por exemplo. Aconteceu esses tempos atrás de um carinha lá de Goiânia, de um pastor, escandalizar, foi denunciado, está envolvendo em escândalo sexual.
A vítima denunciou e ainda assim a igreja estava dizendo, não, mas nosso pastor é inocente. Não, mas nosso Deus é Deus de amor. Não, mas o nosso Deus, né, não, coitado, não vai julgá-lo, ele é bom. E quer ainda aquele líder, quer ainda ser liderado por ele. E ontem mesmo eu estava vendo um vídeo da igreja dele já mais de um ano atrás, mas essa semana também saiu outro escândalo, né, dele levando, transformando a igreja numa boate. A verdade é essa, com tudo quanto é tipo de música, de funk, de Macarena, louvor, de tudo. Ao invés de cantar louvor, cantava Macarena. Mas o que, gente? Mas o povo tá lá e o povo tá pedindo e o povo tá dizendo, não, nós queremos ele como líder. A pretexto, tá entendendo? E olha só o pretexto, não, nós sabemos que ele pecou, é verdade que ele pecou, mas Deus é misericordioso. Tá, mas o cara continua pecando. Sai da liderança. O cara continua pecando. Presta atenção numa coisa, pastora. Ele é um visivelmente hipócrita. Visivelmente hipócrita. Porque uma coisa é você estar numa comunidade, é importante o congregar, e tudo bem, o seu líder, até onde você sabe, ele é irrepreensível. Aí sim, ele te inspira, te transmite fé, ele te transmite graça, ele prega com graça. Aí é diferente, você tá entendendo? É diferente. Você vê que ele é verdadeiro, você vê que ele é intenso, você vê que ele se entrega. E se ele pecar, olha aí, olha um dos grandes sinais de que realmente o líder é uma pessoa de Deus e que tropeçou. Ele vai confessar e ele vai se arrepender. Vai se arrepender. Um líder de Deus, um homem de Deus, pode cair em adultério? Pode, porque todo mundo está sujeito. Pode. Mas qual que é a postura? A reconfessar e arrependimento. Teve grandes homens de Deus que acabaram caindo. Davi Sim. era um homem segundo o coração de Deus. Caiu em adultério? Caiu. Mas se arrependeu profundamente. Agora lê toda a história de Davi. Vê se ele reincidiu naquele erro. Caía, levantava, caía, adulterava. Não. Confessou, alcançou misericórdia de Deus. Houve um pastor... Teve um pregador famoso, não teve? Sim, década de 80. Ele era o evangelista mais popular do mundo. O programa dele era traduzido para milhares de centenas de nações ao redor do mundo, dezenas de nações. Jim Swaggart pregava em inglês, no outro dia já estava traduzido, acho que por francês, português, espanhol e assim ia. E ele evangelizava o mundo todo, um homem de Deus. Uau! Extraordinário, ungido. Separado. E sabe o que é melhor? Até hoje ele é ungido. Ele é vivo. Ele é vivo e até hoje ele é ungido. Mas sabe o que aconteceu? Ele caiu em adultério. E sabe o que ele fez? O quê? Ele veio a público, pegou o microfone, confessou chorando, pediu perdão para a igreja. Não ficou se justificando, não? Não. Mas ela deu em cima de mim. Não inventou. Não? Ele assumiu, eu errei, eu fraquejei, eu caí naquilo que eu mesmo pregava. E você vê que um homem desse, ele já tem todo um nome, uma estrutura, ele tem toda uma coisa que para ele confessar, ele pode perder simplesmente tudo dia para noite, ele corre o risco de perder. Como de fato perder. Perdeu toda aquela popularidade, aquele alcance global que ele tinha, de fato ele Mas perdeu. o crente de verdade, ele não se preocupa com essas coisas. A preocupação dele é estar ali, ó, em paz com Deus e ir para o céu. E ele teve um arrependimento tão profundo, isso está público, digita de Jimmy Swaggart Confissão. Você vai ver, está traduzido isso. Ele é uma coisa linda, um arrependimento. Ele chorando, ele virando para a plateia pedindo perdão aos pastores, a esposa atrás dele, ele chorando, pedindo perdão para a esposa. E de fato esse homem se reergueu em Deus. Ele perdeu aquele grande prestígio global. O escândalo sempre traz os seus danos. Mas ele não perdeu sua vida com Deus. Porque hoje, Jimmy Swaggart, desde aquela época, se restaurou. Hoje e acaba sendo citado como uma referência. É uma referência positiva, quer dizer, o erro dele, mas ele se alinhou com Deus. Ele foi exemplo nesse arrependimento. Olha ali quem chegou. Povo da praia. Povo da praia, tá na praia. Então hoje a gente vai ficar por aqui, porque esse capítulo ele merece bastante atenção. Nós vamos voltar nele amanhã. Hoje é quinta ou sexta? Hoje é sexta, segunda, né? Então amanhã não tem, né? Vamos voltar na segunda com ele de novo. Vamos trabalhar isso aí que eu falei, né? A intenção não é você pegar e ler por ler. É a gente ler e meditar
e trabalhar essas coisas no nosso coração para que a gente seja como Cristo quer que a gente seja. O que ela escreveu? Meu coração ficou tão endurecido que eu tenho sofrido tanto porque, pelo motivo de ter saído da igreja, pera lá, logo, uns meses depois, eu descobri que eu estava com melanoma maligno e aí acabou com toda a minha fé. Mas você ainda tá tratando, tá doente ainda? Já sarou? Como que é? Já tem, acho que uns 4 anos, acho que já tem um Já tratamento. venceu Já. o melanoma, mas abalou você. É isso, gente. É por isso que Jesus foi duro com os hipócritas. Está entendendo o dano que a hipocrisia causa, principalmente quando ela vem da liderança? Exatamente. Faz uma destruição muito grande. E esse povo fica tranquilo. Um líder que é assim vai ter um acerto severo com Deus. Um líder que não entra no céu e atrapalha os outros de entrar, como um lado dessa igreja que transformou a igreja em boate. Mas ele diz que ele está certo, que não tem nada de errado, que é só estratégia para ganhar os outros. Esse outro que a minha esposa está mencionando, tá? Dizendo público. Veio a público, tá? O caso dele foi até para o Ministério Público. Ele, como pastor, também aliciou outras mulheres. Também era um adúltero. E até onde se sabe, já não era a primeira vez. E o pior, tá? Ainda é pastor lá, né? E aí o povo ainda quer ele como pastor. Então, assim, você fica com essa palavra, mas eu quero só fazer uma ressalva, tá? Que você também traga essa palavra para sua vida, porque às vezes a gente é fácil ficar apontando a hipocrisia do outro. Mas Jesus não quer que nós sejamos hipócritas. Se nós tivermos ovelhas saudáveis, pastor saudável, a gente vai ter uma igreja saudável. Mas todo cristão precisa meditar nisso que Jesus falou. Quando a gente lê esse texto, gente, a gente não está lendo para acusar ninguém. A gente está lendo para falar, meu Deus, eu não quero ser assim. Me livra de ser assim. Nos livre de ser assim. Amém? Amém. Ora aí. Oremos. Senhor, nos ajude a não querer títulos sem querer serviço. Nos ajude, Senhor, a não viver uma vida de aparências, mostrando aos homens aquilo que nós não mostramos aos céus. Não nos deixe fazer nada com a motivação que eles tinham de querer ser visto pelos homens, mas querer ser visto pelo Senhor. Pai, nós também oramos para que nunca sejamos hipócritas e termos um discurso que nós, na prática, não fazemos ou não conseguimos praticar. Coisas simples aqui, amor ao próximo, nos ajude a praticar oração, nos ajude a praticar jejum, nos ajude a praticar, Senhor. Amor, perdão. Nos ajude, Senhor, nunca deixa-nos, não permita-nos que sejamos hipócritas. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Deus abençoe. Vou voltar, viu, Loreni, nesse comentário seu na segunda-feira, porque ela escreveu assim: eu ainda estou me tratando porque foi dentro da igreja, ele me falou isso, que a doença foi Deus que me deu. Como é que é? As doenças para minha vida. E aí eu endureci meu coração. Quer dizer, ela ficou doente, alguém disse foi Deus que te deu essa doença? Para a vida toda. Vai ficar doente. Trouxe para sua vida a doença. É aquela história. Nós temos orado e estamos vendo Deus curar câncer ou nós estamos vendo Deus colocar câncer nas pessoas, pastora? Nós temos visto Deus curar. Mas nós vamos voltar nesse assunto, viu? Até segunda, que você tenha um ótimo final de semana, que Jesus abençoe sua vida, abençoe a sua casa e te dê vitória no dia de hoje. Amém? Até lá!